Fique sempre com o fone de ouvido no YouTube para ver se o som tá legal, tá? Foi parecendo. Eu acabei de... Já está saindo o som. Iniciar o nosso estudo, né? Tudo certinho? Já está saindo o som? Bom? Vamos começar o nosso estudo de número 25, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Vamos iniciar nosso estudo, então. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Vamos iniciar então o nosso estudo bíblico nessa noite. Antes, vamos orar ao Senhor. Vamos interceder pelos nossos irmãos, interceder pelos enfermos, os nossos irmãos que se encontram enfrentando enfermidades, os irmãos que, no meio dessa crise toda, estão passando dificuldades. Vamos orar uns pelos outros, interceder pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa igreja, interceder uns pelos outros. Vamos ter um tempo de oração silenciosa e depois de alguns instantes, nosso irmão Diácono Rogério nos dirige uma palavra de oração. Os irmãos têm mais algum pedido de oração? Janaína? Isso. Vamos orar, peço oração pela minha cunhada, Jaqueline, que não está muito bem com saúde, pelo irmão, pai de uma professora lá da nossa escola, ele, seu Tiel, que está internado com Covid, também pelo seu Elpenor, agradecer pela recuperação dele, pela irmã Ruth, peço aos irmãos que orem pelo meu irmão também, Elidélcio, pela recuperação dele. Ele, de graças a Deus, já conseguiu fechar o braço, agora eu creio que até o final de semana ele já está em casa. Mais algum pedido, irmãos? Não? Então vamos ter um tempo em oração silenciosa. Depois, nosso irmão Rogério, por favor. Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que Deus nos concede, Deus, que está se cuidando. Graças a Deus pelo bem de todos, Deus. Obrigado também, Deus, porque o Senhor nos trouxe também para cá, Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra. Sim, Deus. E assim, ó Deus, podemos dar glória a Ti, honrar o teu santo e bendito nome, pois o Senhor é digno de toda a honra e todo o glória. Sim, Pai. Amém, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a nossa total dependência de Deus. Sem tirar da sombra, Pai. Carecemos, Deus, da tua misericórdia, do teu amor para as nossas vidas, Deus. Carecemos, ó Pai, do teu perdão para os nossos pecados, Deus. Fica conosco, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Também, ó Pai, quero estar intercedendo, Deus, pelos enfermos, ó Pai,
da nossa igreja, Pai, pelos nossos irmãos, Deus, que estão em dificuldades com a sua saúde, Deus, lembrando aqui da Jaqueline, Deus, da Janina, Deus. Graças a Ti, Pai, ela está sendo ministrada e cremos que daqui a pouco ela vai estar tudo bem com ela, vai ser uma situação de. Sim, Pai. Agradecemos também, Deus, pela recuperação do irmão do nosso corpo, pela recuperação do irmão do presbítero Edson. Graças a Ti, Deus, que o Senhor tem ouvido, Pai, as nossas petições, Pai, nossa intercessão por esse servo, Deus, pela Rússia, Deus, que graças a Ti também está passando bem. E tantos outros, Pai, que estão também com problema desse Covid, Pai, que está pegando, Deus, por todo o país, Pai, por toda a terra, Senhor, cada país com as suas dificuldades, Deus. Sim, Pai. São países que estão mais próximos de nós, Pai. E nós, agora que sofremos juntos, Deus, e misericórdia, Senhor, que foi da tua santa e bendita vontade, Pai, que eles possam estar se recuperando e, quanto antes, Pai, estarem nas suas atividades normais. Sim, Pai. Queremos também, Deus, estar intercedendo pela tua igreja, Pai, esparramada por esse país, Pai, pela terra, Deus, por essa que tenha, Deus, sofrido, Deus, perseguição, Pai, por esse regime que são contra, Pai, o teu evangelho, contra a tua palavra. Sim, Que o Senhor possa estar encorajando-nos cada vez mais, Pai. Que o Senhor possa estar sustentando, Deus. Fique com cada um deles, Pai. Sim, meu Deus. A tua vontade seja realizada onde quer que o Senhor queira, Deus. E para que alcance assim, Pai, aqueles que são escolhidos por Ti, Deus. Amém. Também, Pai, queremos estar intercedendo, Deus, por essa nação, Deus. Tem misericórdia desse povo, desses políticos, Pai, essa corrupção tem sido grande no nosso país. Transforma, Pai, aqueles que estão lá por essa corrupção. E, ó, Pai, que foi o que eu serei, nos ajude, Pai, nos fortaleça, para que possamos estar prontos, Pai, para receber a tua vontade de nossas vidas. Fique conosco, Pai. Nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, ajude-nos agora a entender a Tua palavra, Senhor Deus. E aquilo, Senhor, que toca ao nosso coração nesse instante, pedimos ao Senhor que nos ajude a entender e a praticar, Senhor Deus. No estudo que veremos hoje, seremos desafiados a ter um olhar voltado para a Tua glória, aguardando a volta de Cristo, tendo como certa a volta dele. E que isso, ó Deus, mova o nosso coração para viver de acordo com a Tua vontade o tempo todo. Ensina-nos, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Apocalipse 16, 15 e 16 são mais uma seção do livro, os dois capítulos são entendidos juntos, e um seguindo o outro, tanto na sequência da história, quanto no seu conteúdo, O capítulo 16, ele fala sobre as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças sendo derramadas. Ana, por favor, no
volume do microfone. O número 1, abaixa ele um pouco, está muito alto. Isso, abaixa ele mais. Pode abaixar mais. Aí, tá bom, tá jóia assim. Fica dando microfonia, fica muito ruim. O áudio tá bom? Se quiser subir um pouquinho, pode subir. Só um pouquinho. Aí, tá bom. Então, Apocalipse 16, na literatura bíblica, a figura da taça, como eu já expliquei para vocês em outra ocasião, porque o que tem a ver a taça com a ira de Deus? O que tem a ver a figura de taça, de uma taça com a ira de Deus? A figura que a gente deve ter em mente é a de um rei no seu banquete, ali com todos os utensílios, toda a comida, os seus convidados ao redor da sua mesa, e um serviçal atrapalhado vem e, ao encher a taça do rei, deixa transbordar, deixa derramar e fazer bagunça na mesa, o que deixa o rei furioso. E esse rei, então, bate os seus braços, derrubando tudo, né? Então entorna-se a taça, né? Revelando assim a ira do rei pelo descuido do seu serviçal. Às vezes também nós vemos lá, como no Salmo 23, quando o salmista diz, né, da presença de Deus na sua vida, e o meu cálice, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Um cálice transbordante, né, uma taça transbordante, era sinal também de abundância, de vida abundante, de muita alegria. Então, a taça, tanto ela aponta, né, dessa forma para algo alegre, como também uma taça sendo derramada, né, sendo o conteúdo dela sendo derramado sobre uma mesa, como a expressão da fúria do rei diante de um descuido do seu serviçal. Daí, então, vem essa figura para falar da ira de Deus em forma de taças sendo derramadas, taças sendo despejadas. E a cada vez que uma taça é despejada, mais um juízo de Deus vem sobre a terra. Então, essa é a ideia. É só uma figura um tanto quanto interessante, né? Para mostrar para nós como a ira de Deus haverá de ser executada no dia do juízo final. Isso posto, então vamos lá. No capítulo 16, né, por todo o livro de Apocalipse, João ele baseia as suas visões no Antigo Testamento. E as visões aqui, ou a visão das 7 taças, os 7 flagelos, que aqui são descritos como 7 taças sendo derramadas, eles buscam o seu respaldo, o seu pano de fundo no Antigo Testamento. Especialmente lá nos dias do Êxodo, quando Deus tira Israel do Egito, mas antes disso vem as 10 pragas sobre o Egito. É claro que o que é mais significativo aqui não é a sequência das pragas, né, igual aconteceu lá no Êxodo, mas sim a correspondência delas. Né? Olha só, no capítulo 8 e capítulo 9 e capítulo 11, nós vimos as 7 trombetas. E agora veremos as 7 taças. As 7 trombetas, como eu expliquei para você, as 7 trombetas são os anúncios da ira de Deus. É Deus anunciando que ele haveria de derramar a ira dele. E as taças, então, são a ira, são a concretização da ira de Deus que foi anunciada pelas trombetas, agora a ira de Deus concretizando-se no dia do juízo. Só para você fazer uma comparação, por exemplo, lá em Apocalipse 8, 7, você vê a trombeta sobre a terra, né? Da mesma forma, você vê aqui em 16, 2, a terra. Né? Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Lá em Apocalipse 8, 8 e 9, a trombeta ali fala do mar. Aqui agora, em 16:3, também fala sobre o mar, né? A taça derramada sobre o mar. Apocalipse 8, 10 e 11, fala dos rios e das fontes. Aqui, em 16, 4 e 5, também fala dos rios e das fontes. 8, 12, fala do sol, da lua e das estrelas. Aqui em 18, 8 fala do sol, né? Não fala da lua, das estrelas, mas fala do sol, né? Apocalipse 9, 1 fala do poço do abismo.
Aqui em 16:10 fala do trono da besta, que é a mesma coisa. 9, Apocalipse 9, 13 e 14 fala do rio Eufrates. Aqui também, capítulo 16, versículo 12, também fala do rio Eufrates. E encerrando, capítulo 11, versículo 15 e 19, fala do relâmpago, do granizo, né, a chuva de granizo. Da mesma forma, capítulo 16, versículos 17 e 21, também falam do relâmpago e do granizo. E assim a gente vê como que o que foi anunciado está se cumprindo. Essa é a ideia que essa comparação quer nos mostrar. O que Deus promete, ele cumpre. O que Deus fala que vai fazer, ele faz, ele fará. Né? Então, nós devemos atentar para isso. Vamos então para o texto. Eu sei que o capítulo 16 é um pouco extenso, possivelmente nós não veremos ele todo hoje, né? Nós vamos até onde der, mas se der para a gente fechar o capítulo 16, tudo bem, senão a gente vai até onde der. Capítulo 16, versículo 1 e 2, nós temos ali a primeira taça sendo derramada. Diz assim o texto: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Lá no Egito também aconteceu, né? Úlceras, a praga das úlceras perniciosas, né? E aqui, agora, se repetindo isso. A grande voz que João ouve, aqui no versículo 1, sem dúvida alguma, apesar de não estar o texto dizendo que é a voz de Deus, mas sem dúvida alguma é a voz de Deus, né? É o próprio Deus dizendo. Então, Deus ordena aos 7 anjos que derramem as 7 taças da cólera de Deus. Né? E já estudamos que o número 7 significa algo completo. Então, a ira de Deus aqui sendo derramada completamente sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Né? Diz o versículo 2, e sobreveio a eles terríveis úlceras e perniciosas, né? Úlceras malignas e perniciosas. Né? João não diz claramente que a grande voz era de Deus, mas não fica dúvida para nós que era a voz de Deus, porque é dele que vem, é dele que virá a ordem para a execução do juízo, né, na volta de Cristo. Né? Então, ele, apesar dele não dizer que era a voz de Deus, mas aqui fica claro que foi Deus quem deu essa ordem. Né? Ele lançou mão, João aqui lançou mão daquilo que é tipificado na literatura hebraica, onde os judeus eles omitem o nome de Deus por uma reverência ao nome dele, eles omitem o nome de Deus na narrativa, mas não fica dúvida de que o que está acontecendo ali é a ação de Deus. Então, João aqui, da mesma forma, ele omite o dizer que foi Deus quem disse, mas não resta dúvida de que foi o Senhor quem deu essa ordem. E isso se harmoniza com o contexto do capítulo anterior, no capítulo 15 que nós vimos, em especial o versículo 8, que diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então você vê que é evidente aqui que é o Senhor Deus que estava dizendo. Né? E a voz veio do santuário de Deus, veio do próprio Deus, a glória de Deus se manifestando. O dia da volta de Cristo será a grande manifestação da glória de Deus, o grande terrível dia do Senhor. João diz que 7 anjos, como eu já expliquei, significa aí o número completo, né? O número 7 é o número completo, ou seja, a ira de Deus sendo derramada completamente e ninguém pode deter a ira de Deus. A figura das 7 taças, como eu já expliquei também, ela é bastante significativa, pois o transbordar de uma taça significa que se esgotou a paciência, no caso aqui, a paciência de Deus. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Deus não põe fim a esse mundo porque a igreja dele está aqui.
Enquanto a igreja de Deus estiver nesse mundo, esse mundo não sofrerá as consequências do juízo de Deus. Quando Deus retirar a igreja dele daqui, na volta de Cristo, quando a igreja for retirada desse mundo, então esse mundo haverá de sofrer terrivelmente a ira de Deus. Nós temos um paralelo disso no Antigo Testamento também. Aliás, vários momentos no Antigo Testamento. Você tem a arca de Noé, né, Noé e a sua família, preservados enquanto o mundo todo foi destruído. Mas enquanto Noé e a sua família não entraram na arca, o dilúvio não veio. Depois você tem, nos dias de Abraão, né, o seu sobrinho Ló na terra de Sodoma e Gomorra. Enquanto a família de Ló estava em Sodoma e Gomorra, né, ali nas adjacências de Sodoma e Gomorra, enquanto eles estavam ali, Deus não castigou a cidade. Foram eles saírem, quando eles saíram, o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Tudo isso são uma forma de prefigurar o que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, a ira de Deus não será derramada em forma de juízo sobre o mundo. Por isso é que no dia da volta de Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é a ressurreição dos crentes que morreram, a ressurreição deles, em seguir a transformação dos que estiverem vivos, imediatamente serão arrebatados, serão arrancados com força e levados para o encontro de Cristo nos ares, ali onde Cristo, ele nem vai pisar aqui, ali dos ares, das nuvens, ele estará comandando tudo isso, e estaremos ao lado dele, presenciando o seu juízo sendo derramado sobre o mundo. Tá? A primeira taça foi derramada exclusivamente sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, os quais são os inimigos de Deus e os inimigos da igreja. Com respeito às enfermidades e às úlceras malignas e perniciosas que sobrevieram aos inimigos, é importante lembrar que o Senhor Jesus as usou contra os ímpios para punição. Um exemplo disso é Herodes, lá em Atos, capítulo 12, versículo 23. Herodes, quando chega diante das pessoas ali que estavam vendo ele ali naquele pórtico, e ele começa a falar, então o povo começa a dizer: que voz é essa que estamos ouvindo? Não é a de um homem, só pode ser a de um Deus. E Herodes, todo cheio de arrogância e de vaidade, Deus o humilha de forma terrível. A Bíblia diz que ele foi atacado por vermes, e comido por vermes caiu morto. Um Deus morto por vermes. Se tem uma coisa que nós nunca podemos nos descuidar, é da honra de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quem zomba de Deus haverá de colher terrivelmente os frutos que plantou. De Deus não se zomba. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Né? Mas enquanto isso, aos crentes, as enfermidades não são taças da ira de Deus, mas sim dos meios que Deus usa para forjar neles o seu caráter. Na vida de um ímpio, o sofrimento sempre é Deus castigando, sempre é Deus punindo. Na vida de um servo de Deus, o sofrimento é um instrumento que Deus usa para moldar o caráter desse servo dele, para tornar esse servo mais parecido com Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29 nos mostram isso. O sofrimento na vida do servo, hoje mesmo, eu conversava com uma serva de Deus, também investigando algum problema de saúde, ela estava um tanto quanto apreensiva, e eu conversava com ela sobre isso. E ela perguntou, fez algumas perguntas, eu fui respondendo, e eu disse para ela que o servo de Deus, a gente está sujeito a passar por enfermidades, está sujeito a passar por sofrimentos nessa vida, e isso é uma realidade, né? Mas
a nossa oração, muito mais do que pedir a Deus, Senhor, me cura de uma enfermidade, não que isso seja errado, muito pelo contrário, devemos pedir sim, podemos pedir e devemos pedir, mas não que a nossa oração deve ser essa, a nossa oração, pelo contrário, deve ser, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer mostrar para mim? O que o Senhor quer tirar da minha vida? Que está me atrapalhando de ter uma comunhão mais intensa com o Senhor. Então, no momento de sofrimento, a oração mais apropriada que devemos fazer é, Senhor, me dê sabedoria para eu orar de acordo com a tua vontade, para que eu entenda a tua vontade nisso tudo que eu estou passando e glorifique o teu nome. O grande objetivo da nossa vida deve ser glorificar a Deus. Por isso que o sofrimento na vida do servo de Deus, ele é bênção, porque ele é um instrumento que, se eu souber utilizá-lo, será para a glória de Deus, será para o meu crescimento espiritual e para a glória de Deus. Segunda taça, versículo 3, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Bem, aqui nós temos uma indicação direta do que aconteceu lá no Egito, né, com as águas se tornando sangue, né? E aqui nessa visão, no segundo flagelo, se tornou como sangue de morto. Eu nunca vi sangue de uma pessoa morta. Eu só sei que a pessoa morreu, o sangue coagula, né? Fica uma coisa esquisita, não é nem igual ao nosso sangue. E rapidamente começa o odor, os odores da putrefação começam a surgir. Coisa terrível. A ira do Senhor também afetou o mar, tornando-o uma poça gigantesca de sangue coagulado e fétido, algo extremamente repugnante. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio passagens como essa, ou outras passagens que falam sobre o sangue, e especialmente Atos 15, que fala que nós não devemos comer sangue, se tem uma comida que eu tirei do meu cardápio há muito tempo, e hoje eu tenho até tenho até nojo, é o tal do chouriço, né? Que é o sangue cozido. Lá na roça a gente comia muito isso, matava o porco e pegava o sangue dele, fervia, punha lá e tal, e fazia o chouriço, e chouriço doce, chouriço salgado, e a gente se deleitava com aquilo, né? Hoje, quando eu leio essa passagem, lembro disso, chega a me dar até um mal-estar, né? Mas, obviamente, aqui é sinal da ira de Deus, né? E esse sangue coagulado, esse mar de sangue, mata todo ser vivente que havia no mar, né? A grande diferença entre as trombetas e as taças, como eu mostrei para vocês no começo desse estudo, é que as trombetas afetaram a terça parte da criação, enquanto que as taças afetaram toda a criação. O juízo de Deus será sobre toda a criação. As trombetas, que foram o anúncio da ira de Deus, trazem a destruição, mas não completa. Elas estão apenas anunciando o que vai acontecer. As taças, que são a execução da ira de Deus, elas trazem a destruição completa. Não haverá lugar para se esconder. Nós vamos ler lá no versículo 20 depois. Não há lugar para esconder da ira de Deus. Terceira taça, versículo 4 a 7. Derramou no terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber.
são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Que texto pesado, meus irmãos. Né? Os rios, agora os rios, as fontes de água doce, de água potável, estão completamente afetados da mesma forma que aconteceu com o mar. As águas se tornaram imprestáveis, se tornaram mortíferas, não só imprestáveis, mas mortíferas, né? E é justa a retribuição do Senhor, né? Diz aqui o versículo 6, né? E são dignos disso, ou seja, são merecedores desse castigo. O ser humano, o pecador, é merecedor de tal castigo. Dessa forma, todo o suprimento de vida se esgota. Então, tanto no mar quanto na terra, nós sabemos muito bem que a água é o grande elemento da vida nesse planeta. Eu gosto muito de acompanhar sobre as explorações espaciais, e assim, gasta-se milhões, bilhões de dólares para poder descobrir vida em outro planeta, e eles falam, os cientistas falam, se não houver água, não tem vida. Se houver água, há possibilidade de vida. Mas sem água é impossível, né? Não é à toa que Jesus disse: eu sou a água da vida, né? Sem água a gente não vive. Sem água a gente não vive. E agora, a fonte da vida estava totalmente... Nas fontes da vida, né, que é a água, todas as fontes de água estavam totalmente contaminadas e destruídas. Debaixo do altar de Deus, as almas haviam clamado por vingança, né? Lá em Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 8, 3 a 5, nós vimos isso. Os santos de Deus clamando por vingança. Portanto, quando se executa a vingança, é do altar que se responde. Novamente, a resposta vem do altar. Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nós temos visto no Salmo 119, quantas vezes o salmista fala sobre isso, né? Os juízos de Deus, o julgamento que Deus faz das coisas, ele é justo. A sentença que Deus aplica ao pecador, ela é justa. Não falta nada, e nem é a mais, nem é a menos. É em justa medida. Deus não erra na sua sentença. Deus não erra ao sentenciar o pecador. Então, quando nós vemos sobre o dia do juízo final, como estamos vendo aqui nesse texto, o dia do juízo final é o dia em que a justiça de Deus haverá de ser manifestada contra os pecadores de forma plena. E não há para quem o pecador possa apelar por socorro. O único que poderia socorrer é aquele que agora está executando a justiça. Por isso, esse anjo, né, o anjo das águas, né, que anjo era esse? Né? Esse anjo cuida das águas? Não sei, né, não é isso que o texto está dizendo, mas esse anjo das águas, né, o que estava ali derramando a taça da ira de Deus sobre as águas, ele disse: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Derramaram sangue dos santos e dos profetas, agora o Senhor está dando a esses ímpios sangue a beber. Aqui nós temos a dura realidade da lei da semeadura. O que se planta é o que será colhido. Esses ímpios maltrataram a igreja de Cristo, perseguiram os filhos de Deus, mataram os profetas, os santos e profetas de Deus. E cada um deles será vingado no dia do juízo final. Toda vez que a gente recebe uma notícia sobre os nossos irmãos da igreja perseguida, a gente fala assim: meu Deus, até quando? Né? Senhor, faz justiça. Deus fará justiça, irmãos. O dia do juízo final não será um dia de juízo tardio. Não.
Se o ímpio não sofrer nenhuma consequência na sua vida hoje, o que ele sofrerá no dia do juízo será algo terrível. Mas o que vemos é que o castigo de Deus não virá somente no dia do juízo final. O ímpio já começa a desfrutar nesta vida o juízo de Deus. Eu sempre escuto as pessoas dizerem assim, né? O inferno não existe, o inferno é nessa vida. Ah, se fosse. Ah, se o inferno fosse essa vida. Né? Eu posso dizer que ele começa aqui. Da mesma forma, a vida eterna, ela começa nessa vida. Mas ela é eterna, vai por toda a eternidade. Né? A quarta trombeta, versículo 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha só até onde vai a dureza do coração humano. Né? O quarto anjo, ele derramou a sua taça sobre o sol. Né? Em Deuteronômio 28, versículo 22, nós encontramos: o Senhor te ferirá com tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Deus estava falando aqui para o povo de Israel: se vocês me abandonarem, se vocês me trocarem por outros deuses, né, eu virei contra vocês. Né? Moisés falando para o povo: Deus virá contra vocês e trará tudo isso. Né? Ferirá com tísica. São doenças. A tísica é uma doença na pele, né, como se fosse brasa queimando a pele da pessoa. A febre, inflamação, com calor ardente, com secura, com crestamento e a ferrugem. Né? Tudo aqui relacionado a calor, ao sol, coisa quente. Né? Mas no dia do juízo isso será muito pior. Será infinitamente pior, intensamente pior. Né? O fogo sempre é descrito no Apocalipse como um agente purificador e santificador. Mas aqui, nesse texto, ele aparece como um instrumento de destruição e punição específica sobre os inimigos de Deus, os quais, mesmo estando sob os piores flagelos, não se arrependem e nem dão glória a Deus. Para que não fique dúvida que a conversão é obra divina, nós temos aqui esse texto. O ser humano, nem mesmo diante da mais vívida demonstração da ira de Deus e da fúria de Deus contra o pecado, o ser humano ele é incapaz de se arrepender sozinho. Ele é incapaz de dar glória a Deus. E aqui nós vemos como que o ser humano ele é pecaminoso, como que o ser humano ele é depravado. Por isso que a conversão, ela é um ato soberano de Deus, ela é um ato, um milagre de Deus no coração da pessoa. Não é à toa que ela é chamada de novo nascimento. Não é à toa que Deus prometeu dar-nos um novo coração. Porque essa velha natureza, a velha natureza do homem, ela é incapaz por si só de se arrepender. O arrependimento é dom de Deus. A conversão que leva a pessoa a dar glória a Deus, a glorificar a Deus, é obra de Deus. Esses homens, debaixo de intensa demonstração da ira de Deus, da justiça de Deus, ainda assim permanecem duros nos seus pecados. Mais uma vez o texto aqui faz alusão à saída de Israel do Egito, pois mesmo sob as piores pragas, Faraó mantinha-se duro
e empedernido em seu coração. Mas é interessante que a gente vai ler lá em Êxodo, para cada vez que aparece assim, Faraó permitindo o povo ir embora, depois ele volta atrás, e endureceu o Faraó o seu coração. Para cada vez que a gente vê essa expressão, e endureceu o Faraó o seu coração, nós também encontramos a seguinte expressão: Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aí, foi Faraó que endureceu o coração ou foi Deus que endureceu o coração dele? A bem da verdade, não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Deus não amoleceu o coração dele, que era duro. É o que nós estamos acabando de dizer aqui sobre o versículo 9. O coração do homem é duro por natureza. Só Deus pode amolecer e quebrantar aquele coração. Só Deus pode fazer isso. No caso de Faraó, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não amoleceu o coração dele. Faraó estava duro no seu coração e Deus não amoleceu o seu coração. Essa é a realidade. Porque se Deus quiser amolecer um coração e quiser quebrantar aquele coração e transformar aquele coração, Ele faz. Por mais duro que seja o coração, Ele não resiste. Ele não pode resistir à força de Deus, à força da graça de Deus. Em Romanos 1, versículos 24 a 28, Paulo menciona como o Senhor endureceu o coração daqueles homens que se entregaram à idolatria, e aí então eles partiram para pecados que se desdobraram da sua idolatria, como prostituição, homossexualismo e outras coisas mais. Tudo isso nos mostra que o ser humano, se ele é entregue a si mesmo, ele é capaz de se aprofundar cada vez mais na sua miséria e na sua pecaminosidade. É uma coisa impressionante a capacidade de autodestruição que o ser humano tem. Só a graça de Deus pode mudar isso. A quinta taça, versículo 10 e 11, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Novamente. Agora o alvo da ira de Deus é o trono da besta. Por isso que eu sempre tenho falado para os irmãos, o inferno não é o lugar onde Satanás manda. Satanás não manda em nada lá. Pelo contrário, Satanás também haverá de ser severamente julgado, punido, condenado por seus pecados. Então agora a ira de Deus se derrama sobre o trono da besta, e esse trono da besta é o centro do governo anticristão. É o centro do comando anticristão, do comando contra a igreja de Cristo. É um líder mundial? Será um país? Será uma nação? Será uma organização? Irmãos, o mundo inteiro está contra a igreja. Eu já nem fico mais procurando saber quem que será o anticristo, quem que será o homem da iniquidade, o mundo inteiro está contra a igreja. O mundo inteiro é contra a igreja. Pregue o evangelho e você vai ver quantos inimigos vão se levantar contra você. Por isso que os crentes têm que estar unidos cada vez mais uns aos outros, porque nós não temos ninguém mais por nós nesse mundo, além dos nossos irmãos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também não precisamos de mais ninguém, Porque um mais Deus é maioria. Você e Deus, você já é a maioria. Não só a maioria, Você já é absoluto. Deus do seu lado, quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir o mundo inteiro, pode vir o inferno inteiro contra nós. Pode vir os demônios todos, como disse Lutero no seu hino Castelo Forte.
Que venham todos contra nós. Todos haverão de ser destruídos, derrotados, humilhados no dia do juízo final. E é por isso que eu fico triste, fico alarmado quando eu vejo, muitas vezes, os crentes, as igrejas, querendo ser amistosas, amigáveis ao mundo, querendo ser aceitas pelo mundo. Né? Fazendo aquele flerte, aquele namoro com o mundo, para dizer, não, olha só, ser crente não é ser quadrado, não é ser antiquado, olha só, eu sou bem moderninho, olha só. Não, irmãos. O chamado para nós é para sermos exatamente o oposto do que o mundo é. Quando olhamos para a história e vemos ruindo os grandes impérios que massacraram o povo de Deus e a sua igreja, então conseguimos entender melhor esse texto. Se você olhar para a história, quantas nações, quantos poderosos se levantaram contra a igreja de Cristo e fizeram mal para a igreja de Cristo. Mas, onde estão eles hoje? Onde está a Babilônia, que levou Israel, Judá, como escravo? Onde está a Síria, que escravizou o norte de Israel? Egito. Egito hoje é só pirâmide. Cadê a potência mundial que era o Egito? Não é? E assim será com todos aqueles que se levantarem contra a igreja de Cristo. Os ímpios todos desfalecem, eles perdem a esperança, ficam desesperados de tanta dor por causa das taças da ira de Deus, mas mesmo assim eles continuam blasfemando contra Deus. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreram e não se arrependeram de suas obras. Novamente, temos aqui a afirmação de que o arrependimento, ele é dom de Deus. O homem, se Deus não tiver misericórdia dele, se o homem não quebrantar o seu coração, o homem, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, o homem é podre, é estragado. Ele sofrendo o peso da mão de Deus, em vez de clamar por misericórdia, o que ele faz? Blasfema contra Deus. E isso me deixa ainda mais preocupado quando eu penso, muitas vezes, quando a gente vê servos de Deus que, ao invés, passando por um momento de dificuldade, um momento de luta na vida deles, em vez de buscar a Deus, em vez de se humilhar na presença do Senhor, em vez de clamar a misericórdia de Deus, ficam reclamando, ficam murmurando. As pessoas, nós não podemos esquecer que murmuração é pecado. Murmuração é pecado. Mas aqui não é murmuração, aqui é blasfêmia, né? Eu até poderia dizer que a murmuração na boca do crente é igual a blasfêmia na boca do ímpio. Desonra a Deus. Quando estivermos passando por um momento de dificuldade na nossa vida, irmãos, clamemos a misericórdia de Deus e até mesmo sejamos gratos a Deus por permitir-nos passar por um sofrimento, passar por uma luta, para que ali, naquele momento difícil, o nosso caráter seja moldado e trabalhado por Deus. Simon Kistemaker, ele diz o seguinte, que as 4 primeiras taças afetam a criação, enquanto que a 5ª taça afeta o reino espiritual da besta, isto é, a sede do império espiritual de Satanás. Mais uma vez é mencionar a dureza dos corações dos ímpios. E é por isso que eles serão julgados.
O ímpio, o que não é, o não salvo, o não crente, ele não é condenado porque ele não aceitou o evangelho. Ele é condenado porque ele é isso aqui. Ele é esse ser embrutecido, duro de coração, perverso, blasfemo. E é por isso que ele não crê na palavra de Deus. É por isso que mesmo ele tendo todas as evidências, ele não crê. Por quê? Porque ele é esse ser estragado. Só a graça de Deus pode mudá-lo. A sexta trombeta, versículo 12 a 16. Derramou o sexto selo, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, né, do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Também deixei de comer rã. Lá na roça a gente matava rã e comia rã. Desde o dia que eu li esse texto aqui, caramba, da boca desses demônios, desses seres das trevas, saíam espíritos semelhantes a rãs. Não eram rãs que saíam da boca deles, mas semelhante a rã. Alguma coisa travou em mim, eu não consegui mais comer rã. Né? Era uma carne gostosa, eu não acho mais. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los, de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos lá. Algumas passagens do Antigo Testamento são mencionadas aqui. Primeira passagem do Antigo Testamento que é mencionada de relance aqui é a que está no versículo 12, é a de Êxodo 14, 21 e Josué 3, 17. Né? Quando fala que derramou o sexto anjo a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram. Tal. É uma alusão aqui aos israelitas atravessando o Mar Vermelho e o Rio Jordão. O Mar Vermelho, quando eles saíram do Egito, fugiram do faraó, e o Rio Jordão, quando eles estavam entrando na Terra Prometida, com Josué, sendo perseguidos pelos inimigos que foram vergonhosamente destruídos por Deus. Aqui, os reis do Oriente, descritos por João, são forças inimigas que se levantam contra a igreja de Cristo, tal como o Egito se levantou contra Israel. E da mesma forma que o Egito foi derrotado, foi envergonhado por Deus, por amor a Israel, da mesma forma, esses inimigos da igreja haverão de ser severamente punidos. Outra passagem do Antigo Testamento que é mencionada aqui está em Juízes, capítulo 4 e 5, onde vemos que Jabim e os cananeus trouxeram terrível desolação sobre Israel, né? Eles invadiram Israel. E para libertar o seu povo, Deus usou então aquela juíza chamada Débora, juntamente com Baraque. Uma terrível batalha foi travada no vale de Megido e os inimigos de Israel foram destruídos, lá em Juízes 4:14. Foi o próprio Senhor Deus quem pelejou por Israel e deu-lhe a vitória. Você pode ver isso lá em Juízes 5, versículo 20. Da mesma forma, Deus é quem pelejará pela sua igreja e vindicará a sua igreja. Hendricks, ele faz o seguinte comentário sobre esse texto. Portanto, Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais, quando a necessidade é grande e os crentes são oprimidos, o Senhor manifesta de repente seu poder em favor do seu povo angustiado e vence o inimigo. Mas a final batalha do Armagedon coincide com aquela ocasião do pouco tempo que resta a Satanás, né? Conforme Apocalipse 11, 7 a 11. Né? Satanás tem pouco tempo. Então, aqui, aquele momento final da história,
ali bem no dia da volta de Cristo, ali naquele momento, um pouco antes. Então, o pouco tempo que Satanás tem, ele então vai investir todas as suas forças contra o povo de Deus. Então, a palavra Armagedon, vamos entender ela melhor aqui. Da boca do dragão, vou voltar sobre o Armagedon daqui a pouco. Da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, os governos anticristãos, e da boca do falso profeta, que é a falsa religião, a religião anticristã, João vê então esses espíritos que saem de sua boca. Espírito aqui, a ideia é o ensinamento. O próprio João mesmo, numa das suas cartas, ele fala para nós que nós devemos provar os espíritos. Ele não está falando de seres espirituais, ele está falando aqui de ensinamentos. Prove o espírito do olivar, prove o espírito do que ele está ensinando. É essa a ideia. Põe em prova, teste o que ele está falando para ver se é verdade mesmo. É essa a ideia de espírito aqui. Então, o ensino que sai da boca deles é algo repugnante. Tudo quanto procede do diabo e de seus aliados, em seu âmago, em seu interior, é podre, é repugnante, é algo nojento. Por isso, então, a ideia aí da semelhança de rãs, São esses espíritos, são demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, irmãos, eu sempre tenho falado para os irmãos isso. Satanás, ele tem poder para fazer grandes sinais para impressionar as pessoas. E o que mais temos ouvido em nossos dias, especialmente por igrejas que se dizem evangélicas, é as tais manifestações de milagres, manifestações poderosas e miraculosas, e o povo tem ido atrás disso, e as pessoas têm procurado milagres, e enche os olhos das pessoas, chama a atenção quando se vê um sinal, um prodígio, chama mesmo a atenção das pessoas, mas a gente precisa entender que será esse o instrumento que Satanás usará para enganar as pessoas. Uma coisa que Satanás nunca conseguirá usar de forma eficaz para enganar as pessoas é a Bíblia. Ele não vai conseguir usar a palavra de Deus para enganar as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E ele não vai conseguir, mesmo que ele distorça a Bíblia. Ele pode distorcer o ensinamento bíblico. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, ele vai ver que aquele ensinamento, aquele espírito ali, aquele ensinamento que está sendo dado, é contrário ao que a Bíblia diz. Por isso é que o crente tem que gastar tempo conhecendo, estudando a palavra de Deus, para ele não ser enganado pelo maligno. Satanás, tentando impressionar por meio de seus agentes, ele reúne um poderoso exército, reunirá um poderoso exército, a fim de intimidar a igreja, a qual deve estar sempre alerta, com a vida sempre em ordem, para que não seja apanhada de surpresa naquele dia. Por quê? Porque Jesus virá como ladrão. Hoje em dia os ladrões estão tão ousados, Estão até avisando a hora que, Bem, não chegaram a esse ponto ainda, de dizer assim, vou passar a tal hora na sua casa para te roubar, Não existe isso. Ladrão nenhum faz isso. Se ele fizer isso, a gente se prepara, quero ver ele roubar. Se o ladrão disser para mim, vou passar 10 horas na sua casa para te roubar, eu chamo a polícia, a gente pega ele no flagrante. Por isso é que ele não avisa. Ele vem a hora que a gente menos espera. Jesus voltará e a sua volta pegará muita gente de surpresa. Irmãos, o único jeito de não sermos apanhados de surpresa nesse dia é se vivermos aguardando e esperando esse momento. Se você precisa tomar um ônibus para viajar,
Você fica atento ao horário dele, você fica atento ao seu dia, para você estar lá na hora certa ou antes um pouco, para chegar antes do ônibus, para você não perder o ônibus. Você tem que ficar atento. Não adianta você chegar lá depois que o ônibus foi embora e dizer assim, mas o ônibus tinha que ter me esperado. Não. Como crentes, nós temos que estar atentos à volta de Cristo, para não sermos pegos desprevenidos, ou na linguagem aqui do texto, né? Sem as roupas, sem as vestes, nus, e assim sejamos envergonhados. João vê que a sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, o qual aponta para a Síria e a Babilônia. Se você pegar um mapa, a Síria e a Babilônia fica naquela região chamada de Mesopotâmia. O meso, meio, né? Potâmia, potamos, no grego, significa rios, né? Entre rios, no meio de rios. Rio Tigre e o rio Eufrates. É ali onde ficava a Síria e a Babilônia, hoje o atual Iraque. E eles simbolizam o mundo iníquo, né? Lembrando que a Síria e a Babilônia foram impérios que escravizaram o povo de Israel, escravizaram o povo de Deus, trouxeram um grande sofrimento ao povo de Deus no passado, né? A Síria em 720 a.C. e a Babilônia em 608 e 586 a.C. Ela escravizou Judá, né? Desencadeia, então, a guerra do Armagedon, diz o verso 16. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Olha, o que significa essa batalha do Armagedon, né? Muitas interpretações, e muitas delas até jocosas, são dadas. Eu não esqueço de uma que o pastor Salvador, lá no IBEL, contou para nós. Diz que uma vez um cidadão, falando para ele sobre a batalha do Armagedon, disse o seguinte: o que significa Armagedon? Ar, quer dizer, no ar. O mar é de mar. Só que está faltando o R aí, mas é mar. O mar. O G é o grego gel, terra. Ar, mar, terra. Aí perguntou, e o dom? O dom é o barulho da explosão. É um absurdo, né? Mas, irmãos, tem muita interpretação mais maluca do que essa, se você quer saber. Mas o que é a batalha do Armagedon, descrita aqui no texto? O termo Armagedon ocorre somente aqui na Bíblia. Nós não temos em lugar nenhum outro na Bíblia. Mas ele é a transliteração do termo hebraico Megido, o Vale de Megido. E, de fato, ali no Vale de Megido, ou o monte, ou a cidade de Megido, situado na planície de Esdralon, foi palco de intensas e sangrentas batalhas. E aí, então, eles tomaram, né, o João toma essa transliteração do nome Megido para Armagedon, e para mostrar o seguinte: se aquelas batalhas foram terríveis, espere para ver a batalha no juízo final, a batalha, né, das forças do mal contra Cristo e a sua igreja. Simon Steinmeier, que ele conclui dizendo o seguinte: considera o termo Armagedon como um símbolo por meio do qual Deus livra seu povo do mal e demonstra que ele tem o poder e a força para submeter seus inimigos. Ele mostrou reiteradamente sua fidelidade, resgatando-os nos tempos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Assim, ele os liberta durante a tribulação final, quando do regresso de Cristo. É por essa razão que Armagedon é a sexta taça. A sétima taça, como nós veremos agora, é o dia do juízo, é o próprio dia do juízo final. Esses dias que a gente tem vivido, né? Um vírus que não vai embora, uma peste que assola o mundo inteiro, gafanhotos aqui na Argentina, parece que não vai vir para o Brasil, não sei. Diz que o clima aqui é diferente, eles não são muito chegados, não sei. Mas pode vir para cá. Sul do país, ontem e hoje, ciclone varrendo o sul do país.
Hoje, pelo menos umas 3 pessoas perguntaram para mim, você não acha que tem uma coisa errada acontecendo? Eu disse, não, tem nada de errado não, isso aí é Bíblia, é a palavra de Deus acontecendo. Os tempos estão se fechando, estamos caminhando para o final. Maranata, vem Senhor Jesus. Uma vez eu falei isso, né, ontem, conversando com a pessoa perguntou, eu falei, né, eu só tenho uma resposta para isso, Maranata. Aí ele falou, o que é isso? É japonês? Eu disse, não, isso é bíblico. Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Eu estou esperando a volta de Jesus. Essa é a minha esperança. A minha esperança é Cristo, é a volta dele. Irmãos, aí hoje me perguntaram, né? E aí, pastor, o que você acha? Você não acha que já é o fim do mundo, que está chegando e tal? Eu falei, se é, eu não me importo. Se é, eu pouco me importo. Como assim? O que me importa é viver uma vida de santidade para eu não ser pego de surpresa, para que quando Cristo vier, e ele virá como um ladrão, sem avisar, eu não quero ser pego de surpresa, eu quero me encontrar em santidade, na presença do Senhor Jesus, preparado para subir com Ele para a glória eterna, para estar na santa glória de Deus. Se a única coisa que eu estou preocupado é ser achado preparado para esse dia, só isso. Não me importa se vai levantar, quem vai levantar contra a igreja, quem é que vai vir contra nós, não me importa, irmãos. Que em toda essa batalha nós não percamos de vista que fomos chamados para ser o povo santo de Deus e não percamos de vista a santidade. É a única coisa que deve importar para nós. Indo então para a 7ª taça, 17 a 21, diz assim, então derramou o 7º anjo, aí aparece a palavra anjo, né? Nos outros só fala o 5º, o 4º anjo, o 4º anjo, né, no versículo 8, e aqui também, mas os outros falam só o 2º, o 3º, o 5º, o 5º, o 6º, né? Mas aqui de novo fala, e derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve em igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, esta taça é lançada no ar, né? Nós sabemos que a melhor maneira, ou uma das maneiras mais eficazes de você espalhar uma epidemia é através do ar. É por isso que está todo mundo usando máscara, né? Daqui a pouco vou usar a minha. Mas é pelo ar. Né? Por isso que nós estamos vivendo esse momento de distanciamento e tudo mais, para evitar. Né? Porque o jeito mais fácil de espalhar uma praga como essa é pelo ar. Novamente, João ouve a voz de Deus. Feito está. Lembra-nos aqui o que o Senhor Jesus falou na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Tetelestai, né, no grego. Está consumado, ou seja, está feito. Não há mais nada a ser feito. Está completo. Então, aqui, a mesma forma, na 7ª taça, a última taça da ira de Deus, Deus diz, feito está.
foi derramada completamente a ira de Deus. Vamos para as ilhas. Como? As ilhas foram submersas. Vamos para os montes. Cadê os montes? Desapareceram. Se tiver jeito de ir para o céu, que jeito? Né, diz o versículo que o céu também caiu sobre eles, sobre a terra. Do céu vinha trovões, relâmpagos, uma chuva de pedras, uma chuva de granizo, com pedras que pesavam 1 talento, ou seja, em torno de 60 quilos. Imagina. Eu lembro uma vez que vi na televisão uma chuva de pedra que deu que parecia ovo, tamanho de um ovo, tamanho de uma bola de tênis. O estrago que aquilo fez. Destruiu tudo. Agora você imagina pedras de 60 quilos. Blocos, né? 60 quilos de gelo caindo do céu. O que escapa disso? Quem consegue escapar de uma tragédia dessa? A ideia aqui do juízo final, nessas figuras que são descritas aqui, é justamente para mostrar para nós que não há lugar para escapar da ira de Deus naquele dia, não haverá lugar para escapar. Para todo lugar que as pessoas forem, para todos os lugares, em todos os lugares a ira de Deus estará plenamente presente. Não tem como fugir da ira de Deus. No céu, João vê relâmpagos, vozes e trovões. Na terra, ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a face da terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Tudo nesta taça é grande e aponta para a intensidade da ira de Deus sobre os ímpios. Esses flagelos trouxeram um abalo sem precedentes em toda a criação, tanto no céu como na terra. Mas aí fala da grande cidade que se dividiu em 3, né? A Babilônia, diz aí, a Babilônia, a grande meretriz, se vê totalmente destituída e destruída. Este é o significado dela ter se dividido em 3 partes, ou seja, foi totalmente destruída. E lembrando que o número 3 aponta para a divindade, né? Para Deus. Então, é uma obra de Deus esse julgamento. Esta cidade é o centro do poder anticristão e recebe agora o justo castigo de Deus. Deus não vai deixar passar barato isso. A ira de Deus é derramada em sua plenitude, não deixou nenhum lugar para esconderijo. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, nem mesmo fora da terra. Em lugar algum se escapa da ira de Deus. Também desabou o céu sobre os homens, né? Grande saraivada com pedras, em todo lugar, não tem como escapar da ira de Deus. Naquele dia não haverá possibilidade de escapar da ira de Deus. O único jeito de alguém escapar da ira de Deus é por meio de Jesus, e o tempo é hoje. O tempo é hoje, o amanhã para nós não existe. Existe para Deus, para nós não. O tempo que nós temos é hoje, como diz o escritor aos Hebreus, o tempo que se chama hoje. O pecador deve correr para Cristo. Ah, pastor, mas há pouco você falou que o pecador é blasfemo, é duro de coração. Sim, o pecador que corre para Cristo é porque Cristo já o chamou e o capacitou e o regenerou. Deu fé, deu a sua fé em seu coração, deu-lhe a fé, e é por isso que ele responde. Mas é só para esses que haverá salvação, só para aqueles a quem Cristo chamar. Toda a seção do capítulo 15 e 16 mostra a fúria da ira de Deus sendo despejada completamente sobre os ímpios. Não haverá um único lugar neste universo que não sentirá o peso da mão de Deus
despejando as suas taças de ira sobre os pecadores. E aqui eu encerro fazendo a seguinte aplicação, né? Da ira dos homens e da de Satanás, Deus nos livra. Deus nos livra da ira dos homens, da ira de Satanás, Deus nos livra, da ira destes ele nos livra. Mas quem pode livrar o homem da ira de Deus? Quem pode livrar o homem da ira de Deus? Eis um assunto que está na Bíblia, tanto quanto o amor de Deus. Tem até igreja, né? Igreja, Deus é amor. Será que se a gente colocar aqui na nossa igreja, Deus é ira, será que funciona? Deus é ira. Aí vão falar que nós estamos fazendo discurso de ódio, né? Hoje é tudo discurso de ódio, né? Mas quem diz da ira de Deus é a palavra. E por que Deus derramará a sua ira? Por que haverá um dia chamado dia do juízo final? Por causa do pecado. Por causa do pecador. Quando você estiver pregando o evangelho, fale do amor de Deus, mas não antes de falar da ira de Deus. Fale da ira de Deus contra o pecado. Em seguida, venha e fale do amor de Deus. Não adianta você falar do amor de Deus para o pecador, se você não falou da ira. É a mesma coisa de uma pessoa que está com uma doença no estado terminal, passa diante da farmácia, ela sabe, né, que a farmácia tem remédio, mas ela não sabe que tem uma doença. E que ela precisa de um remédio que está naquela farmácia. Se ela não souber que tem uma doença, ela não vai na farmácia, ela não vai ao médico, não vai à farmácia comprar o remédio e tomar o medicamento. Ela vai passar pela farmácia e vai olhar para a farmácia até com desprezo. Ela vai bater no peito e dizer assim, eu não preciso de ir na farmácia, eu tenho uma saúde de ferro. Pregando o evangelho, fale da ira de Deus contra o pecado. Fale do dia do juízo final. Depois fale do amor de Deus. Fale do que Cristo fez para livrar o pecador da ira. A pergunta do Salmo 90, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? A resposta a essa pergunta foi dada lá na cruz do Calvário. Cristo conheceu o poder da ira de Deus que devia cair sobre nós. Cristo viu a face de Deus em cólera segundo o temor que a ele é devido, por nossa causa. Somente Deus pode nos livrar da ira de Deus. Somente o Deus Filho pode nos livrar da ira do Deus Pai. Os que hoje correm para Cristo e nele buscam a misericórdia e o perdão, haverão de escapar da ira de Deus no dia do juízo final. Porque Cristo na cruz suportou a ira do Pai no lugar dos pecadores eleitos. Mas o dia do juízo será o dia da ira do Cordeiro. Interessante que a Bíblia fala isso. Jesus é descrito como cordeiro, e a figura de um cordeiro sempre é algo pacífico, né? Mas não, aqui é a ira do Cordeiro, está aí em Apocalipse 6, versículo 16 e capítulo 14, versículo 10. Este mesmo Deus, o Senhor Jesus, derramará a sua ira sobre os pecadores condenados. Na cruz do Calvário, Cristo suportou a ira de Deus no lugar dos eleitos. Mas no dia do juízo final, os pecadores sofrerão o peso da ira do Cordeiro. O mesmo Cordeiro que antes morreu para salvar os eleitos, naquele dia despejará a sua ira completamente contra o pecado e contra os pecadores.
E como sempre eu tenho perguntado, eu não posso encerrar aqui sem fazer essa pergunta novamente. Naquele dia, de que lado você estará? Com quem você estará naquele dia? Com Cristo nos ares, presenciando o juízo sobre os pecadores? Ou você será um dos pecadores, recebendo a ira de Deus, a ira do Cordeiro sobre si, junto aos demais pecadores? De que lado você estará? Com quem você estará naquele dia? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos preserve firmes em sua presença, para a honra e para a glória dele, preparados para o dia do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque em Cristo Jesus temos nós a certeza da tua salvação, a certeza da tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque Cristo suportou em nosso lugar a ira que deveria ser derramada sobre nós, a ira do Senhor. Porém, ó Deus, também nós somos gratos, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu para si e efetuou a nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos por isso, Pai. E pedimos, Senhor Deus, que esteja tocando nos corações, abrindo os corações, amolecendo-lhes, transformando-lhes, e que mais vidas sejam alcançadas, mais eleitos sejam alcançados com a pregação do Evangelho, e o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. E obrigado, Senhor Deus, por nos advertir em tua palavra sobre a necessidade que devemos ter de nos preparar para aquele dia, para não sermos apanhados de surpresa. Muito obrigado, Senhor Deus, porque no meio de tanta luta, no meio de tanta tribulação, o Senhor tem preservado a tua igreja. E assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que continue fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pela internet. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe muito sua vida. E lembrando que domingo, às 18 horas, celebraremos nosso culto a Deus aqui em nossa igreja. E nós temos vaga para 40 pessoas, apenas 40 pessoas podem estar presentes por causa dessa questão do distanciamento e tudo mais, apenas 40 pessoas. Então, se você vier adorar a Deus conosco, por favor, traga a sua máscara, faça uso do álcool em gel que está à porta, ali os diáconos servirão você, mas seja bem-vindo. E domingo, às 18 horas, celebraremos o culto ao Senhor. Deus abençoe a todos e tenha cada um bom restante de semana, em nome de Jesus.